Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos a mais um Consultor Direto ao Ponto. O meu nome é Jaime Santos e eu sou consultor para empreendimentos gastronômicos. Eu vou tratar de um tema hoje que pode ser que você se identifique quando você está fazendo uma análise da gestão da tua empresa e você pensa em contratar alguém ou pedir para que alguém possa te ajudar a administrar e a fazer a gestão da tua empresa, do teu empreendimento gastronômico. Vou contar um pouco para vocês alguns cases, um pouco da experiência que a gente tem em muitos anos de estrada aí no sentido de ajudar os empreendimentos, para ver se você se identifica com algum desses modelos de gestão. Tá ok? Eu agradeço, peço para que vocês nos sigam aqui no nosso canal do YouTube, mandem perguntas, façam questionamentos e nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook. O primeiro caso dos três que eu vou abordar aqui é um caso muito clássico. O empresário paga todas as suas contas pessoais do caixa da empresa. Logicamente, no dia a dia, isso pode até ser plausível, né? No sentido de conseguir efetuar essas despesas. Mas aí chega no final do mês, as contas não fecham. A pessoa não consegue identificar o que são os custos da empresa e aquilo que ela está efetuando de pagamentos pessoais, de despesas suas, em relação à capacidade que a empresa tem de gerar recursos e a sua margem de lucro, lógico, né? Então, é um caso muito clássico e lógico que quando nós iniciamos um processo de consultoria em qualquer empresa, né, independente de ser no ramo de gastronomia, um dos primeiros momentos é fazer essa análise. Nós vamos buscar aí o faturamento da empresa, nós vamos fazer um trabalho em relação às despesas, o CMV, despesas fixas. A partir daí, nós vamos começar a levantar toda a despesa que são efetuadas através do faturamento da empresa. Então aí a gente já identifica, em muitos dos casos isso acontece, e a gente aconselha para que o cliente possa formatar um plano de contas e nessas contas ele identificar as contas que ele efetua esse pagamento e através disso ter um montante específico e fazer através de uma retirada de prolabore. Logicamente a gente pode identificar que essa retirada é muito maior do que a capacidade que a empresa tem de fazer, ou até não, a capacidade da empresa é até maior em relação a isso e isso acaba sendo diluído na despesa, mas você não consegue gerar índices, né, de tanto de lucratividade como de despesas. Então é importante você fazer essa seleção, trabalhar com contas jurídicas e contas físicas e fazer essa separação. Mesmo que você faça suas retiradas e efetue os pagamentos, você faça uma conta separada e faça essa retirada através de um prolabore definido pela empresa através da capacidade de gerar recursos que ela tem. O segundo modelo que a gente pode trazer aqui como um case, logicamente que não é um case de sucesso, mas um case em relação à experiência que a gente traz das consultorias executadas em vários estabelecimentos, é daquele empresário que não controla os números. Basicamente ele não tem um conhecimento dos seus custos, ele não sabe o valor do seu CMV, ele não consegue fazer o cálculo de uma margem de lucratividade. Então ele automaticamente ele começa a trabalhar no modo automático. Então ele compra, ele produz, ele vende e ele verifica se no final do mês sobra algum recurso. Não sabe a sua margem de lucratividade também. Então a gente costuma indicar para esse cliente, primeiro, logicamente, aquele choque na gestão inicial, onde ele possa levantar esses números e ter uma ideia do que está acontecendo na empresa dele, um raio-x. Esse é aquele primeiro momento para que a gente possa entender. Mesmo que ele esteja tendo uma margem de lucratividade dentro de um parâmetro razoável, que seja para nós dentro de 10, 15, até 20% no setor gastronômico, ele pode estar com alguns problemas estruturais, como precificação, né, como o controle do CMV dele, enfim, existem várias dificuldades nesse mesmo processo onde a pessoa não consegue identificar. Então, nesse primeiro momento, mostrar para o cliente qual é o raio-x da empresa, mostrar o que está acontecendo para que ele possa entender. Muitas das vezes, a maioria das vezes no caso, a gente encontra uma margem de lucratividade negativa e a gente tem que tentar identificar de onde vem esse principal problema que ele tem. Pode ser no CMV, que seja muito alto, o que acontece muitas das vezes. A pessoa vai comprando, não atualiza os preços, não tem um trabalho de precificação, não trabalha com fichas técnicas e você não consegue acompanhar, principalmente nesse momento de aumento de custos, você não consegue acompanhar o seu preço em relação ao seu preço de venda. E basicamente, se você tem um aumento de custo, você tem que diminuir em relação às compras, no caso que eu estou falando do CMV, você tem que diminuir de um outro processo. Eu aumentei o meu CMV, mas eu posso reduzir aqui uma despesa fixa, conseguir diminuir a mão de obra, conseguir mudar algum processo e conseguir reduzir o meu custo. Enfim, dentro que você consiga encaixar as suas despesas dentro daquele processo onde a gente trabalha CMV,
recursos relativos à equipe e mão de obra, despesas fixas, despesas financeiras e margem de lucratividade. Basicamente é isso. Então esse é um caso muito clássico. O importante é entender de onde vem isso e identificar para a gente começar o trabalho atacando aquele primeiro processo que para nós passa a ser o fundamental, a partir dessa análise que a gente faz inicial da empresa. E o terceiro caso é um caso que também é muito simbólico, que é aquele empresário que não tem mais energia para mudar. Isso também a gente encontra muito nas empresas. Então, a gente falou do primeiro caso, onde ele não tem os números, ele não consegue controlar o CMV, o caso onde ele tem todas as despesas pessoais efetuadas através da conta jurídica, da receita da empresa, e ao mesmo tempo esse terceiro caso que a gente quer colocar para vocês aqui é aquele cliente onde ele não tem energia mais para mudança, né? E ele não consegue fazer com que a mudança possa transformar esse processo que não está sendo bom para a empresa dele num processo de melhoria contínua, por exemplo. Ele está com energia baixa, ele faz um trabalho ligado no automático, então ele compra, ele transforma, ele vende, ele vai todo dia para a empresa, ele chega cedo, ele cumpre o horário, né, fazendo uma função ali operacional onde ele não consegue enxergar os números da empresa e ter uma visão do todo. Então esse cliente também é um cliente que a gente encontra bastante. Então ele vem buscar através da consultoria uma ajuda, mas o consultor não vai fazer o trabalho para ele exatamente, é o trabalho que é necessário no sentido de poder em relação a esse trabalho de transformação. A gente costuma dizer para o cliente, olha, a gente vai ajudar você a transformar isso, a gente vai te ajudar a buscar esses números, a fazer essa análise, mas depende muito do cliente. O cliente que precisa poder e precisa querer essa transformação interna. Então, muitas das vezes, ele busca esse apoio no consultor para ajudar ele nesse primeiro momento. E é muito legítimo isso. Buscar alguém, por exemplo, ele é um empresário que atua sozinho no setor dele, não tem ninguém para ajudar, ninguém para trocar uma ideia, e o consultor também acaba ajudando um pouco em relação a essa parte psicológica do cliente, fazendo com que ele tenha uma motivação de mudança, logicamente depois ajudando ele nos processos de trazer a equipe junto, fazer todo o trabalho que é necessário, só que dá, como eu acabei de dizer, dá trabalho, né? Então a gente procura trabalhar também nesse processo. Então basicamente são esses três que a gente costuma encontrar normalmente nas empresas, lógico. A gente costuma encontrar clientes que não conseguem comprar bem, que compram errado, logicamente isso vai afetar o seu CMV, né? Isso vai atacar diretamente a tua compra. Isso já traz um outro aspecto que é o CMV, já está embutido nesse processo. Clientes que não conseguem controlar o estoque, não conseguem nem controlar o caixa da empresa, né? Não tem números em relação nem ao faturamento da empresa. Buscam ali, tem uma conta corrente do banco, vai trocando dinheiro e não sabe exatamente o que está acontecendo, buscar esses números. Ou até mesmo, num desses casos, trabalha com a conta física, mistura as despesas, enfim, aquele caso inicial que a gente colocou. Ok? Eu espero que isso ajude vocês, espero que isso possa trazer uma reflexão e que ajude vocês na tomada de decisão no sentido da contratação de um profissional para ajudar vocês aí na administração e na gestão e que depois você possa, através dos processos implantados, através de toda essa metodologia, depois tocar o barco e seguir a vida em frente, tá ok? Eu agradeço, muito obrigado a vocês, nos acompanhem nos nossos canais e até uma próxima. Obrigado.